Oi, pessoal, explicar a atividade de hoje. Começando pelo caderno de atividades, certo? A página 10, aquele caderno que vocês foram buscar na escola, tá? Página 10, aqui no número 6, é para marcar as figuras que terminam com o som do S. Nessas atividades, a gente começou a estudar o som do S, só que o S no começo. Aqui é o S no final da palavra, então, esse sonzinho no final das palavras. Então, vamos ver aqui, ó. Primeiro aqui a gente tem um lápis. Olha o final. Lápis. Então, tem esse som do S. Então, é o som do S no final da palavra. Então, lápis termina com o som do S. Então, vai marcar o X aqui. Ao lado do lápis, nós temos pregos. Olha só, pregos, porque são 3, ó. 1, 2, 3. Então, são pregos. Olha o finalzinho. Então, termina com o som do S. Então, vai marcar o X também. Ao lado dos pregos, nós temos um cachorro. Cachorro. Então, termina com esse som. Ro. Não é com o som do S. Então, a gente não vai marcar, porque não termina com S. Aqui ao lado do cachorro, nós temos uma panela. Panela. O som final é o lá, não é o S. Então, não vamos marcar. Aqui, nós temos 2 pandeiros. Né? São 2, então é pandeiros. Então, termina com esse som do S. Então, vai marcar o X aqui. Aqui ao lado, nós temos também 2 carros. Carros. Tem o sonzinho do S. Então, termina com S. Então, vai marcar também o X aqui. Aqui nós temos um barco. Barco termina com o som CO e não com o som S. Então, a gente não vai marcar. E aqui nós temos 1, 2, 3, doces. Olha o som. Doces. Então, termina com S. Então, termina com S. Então, marca também o X. Tá? Ok? Agora, a gente vai aqui para o número 7, é para completar conforme o modelo. Ou seja, essa primeira aqui já tá feita, ó. Aqui a gente tem o quê? Sofá. Tá? Então, já tem a palavra colocou a palavra sofá. Aqui embaixo, são essa palavra aqui, ó. Duas o quê? 2 saias, né? Saias, então vai escrever. Saias. 2 saias. Embaixo temos 1, 2, 3. Então, aqui essa palavra, ó. 3, o quê? Pássaros. 3 pássaros. Então, vamos escrever aqui. Pássaros. Aqui ao lado, nós temos 1, 2, 3, 4. Essa palavra aqui, ó. 4, o quê? Sapatos. Então, a gente vai escrever. Sapatos. Embaixo temos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui essa palavra, ó. 5 sapos. Então, vamos colocar sapos. Vendo? Sempre no final esse som dos sapatos. Sapos. E aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quê? Lápis. Essa palavra aqui, ó. 6.
Lápis. Então, vamos escrever. Lápis. Ó, também o sonzinho do S no final, tá? Aqui, número 8, junte as letras e forme sílabas. Então, vai juntar o S com essa, vai escrever aqui. O S com esse aqui. Então, quando a gente junta o S com A gente forma a sílaba sa. Quando a gente junta o S com E, a sílaba sé. S com I, si. S com O, só. E S com U, su. Aqui ao lado, agora é o contrário. Primeiro é a vogal, depois é o S. Então, quando a gente junta o A com o S, vai ficar as, que a gente fala a primeira letra primeiro, né? Então, as. O S é no fim. O E com o S é o S. O I com o S, is. O O com o S, os. E o U com o S, us. Tá? Então, tem um som quando o S é no começo e tem um outro som quando o S é no final. Tá? Depois dessa tarefa, dessa página 10, você vai para o livro de matemática. No livro de matemática, vamos fazer a página 160. Aqui tem as peças de um material que ajuda a gente a contar, que é o material dourado. E aí a gente consegue contar bem rapidinho, registrar um número bem rapidinho com esse material. Então, cada peça desse material representa uma quantidade, certo? Então, aqui na letra A, essa peça aqui, esse quadrado aqui, ele representa 100 unidades. Quer dizer que aqui tem 100 quadradinhos desse aqui juntos, ó. Então, 100 unidades é a mesma coisa que uma centena. Esse C aqui é de centena. Então, aqui eu só tenho um quadrado desse. Então, a gente vai botar o 1 aqui, porque é uma centena. Aí, depois, a gente tem essas barrinhas aqui, ó. Esses daqui, a gente chama de barrinha. Cada barrinha dessa tem 10 cubinhos desse. Então, aqui tem 10, 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10, tá? E a barrinha, ela representa a dezena. Então, esse D aqui é de dezena. Então, quantas barrinhas a gente tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 barrinhas, então quer dizer que eu tenho 7 dezenas. Então, boto o número 7 aqui, onde tem a letra D. Depois, a gente tem esses cubinhos aqui, que são 2. Cada cubinho desse representa a unidade. Então, eu tenho 2 cubinhos aqui. Esse U de unidade. Se são 2 cubinhos, eu vou colocar aqui o número 2. E aqui, a gente formou o número 172. Então, a gente vai colocar esse número aqui, ó. 172, certo? E embaixo a gente vai escrever como se lê esse número. Então, vou escrever 100 I, o E sozinho tem som de I. Tenta e 2. Bota o ponto quando terminar. Então, aí você escreveu 172. Nós escrevemos, né? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa na letra B.
Agora, olha só na letra B, quantos quadrados desse nós temos, que a gente chama de placa. Quantas placas dessas nós temos? 1, 2, 3. Cada plaquinha dessa é 100. 100 mais 100 mais 100. Então, nós temos 3 placas. Então, aqui na letra C de centena, vou colocar o número 3. Agora, a gente vai para as barrinhas. As barrinhas, 1, 2, 3, 10 mais 10 mais 10. Cada barrinha dessa tem 10. Uma dezena cada barrinha dessa. Uma dezena, 2 dezenas, 3 dezenas. Então, aqui, ó, no D, também coloco o número 3. Agora, vamos ver o U de unidade. Vamos ver as unidades. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. Cada cubinho desse representa uma unidade. Se a gente tem 5 cubinhos, a gente tem 5 unidades. Então, aqui no U, vai colocar o número 5. Agora, a gente formou um número. E aí, esse número a gente vai colocar aqui. Que número a gente formou? A gente formou 335. E aqui embaixo, a gente vai escrever. Como é que se escreve com as letras? Como se lê esse número? Então, 300... E, o S sozinho tem som de I. E 30. E, o S sozinho, 5. Bota o ponto no final. E agora a letra C, também da mesma forma. Eita, olha a quantidade de barrinhas, de quadrados, né? De placas, quer dizer. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaquinhas. Então, aqui na letra C de centena, são 6 centenas. Agora, a gente vai para as barrinhas, ó. As barrinhas da dezena. 1, 2, 3. Então, aqui no D, 3 dezenas. E os cubinhos que são as unidades. 1, 2, 3, 4. U de unidade, coloco o 4. Formamos um número que foi o 634. Aí, agora a gente vai escrever como se lê esse número. Então, 600 e, que é o S sozinho, 30 e o S sozinho de novo, 4. Que é um O, tá, gente? E o ponto final. Ok? E essa foi a letra C, tá? Então, essas foram nossas atividades de hoje. Caprichem na letrinha, tá? Beijos!